Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, direto aqui, ó, do estádio Beira-Rio. Muito frio, 9, 10 graus nesse momento, e uma vitória gigantesca do Internacional em uma atuação praticamente irretocável dos comandados do técnico Roger Machado, que depois da partida elogiou muito o grupo de jogadores, a confiança que eles tiveram para fazer essa vitória contra um Cruzeiro forte, que eliminou o Boca no meio de semana na Copa Sul-Americana. Falou sobre a opção em deixar Ener Valencia no banco de reservas, uma opção importante e polêmica que fez o técnico do Internacional. E depois da partida, todos falaram sobre D'Alessandro, muito aplaudido, ovacionado pelo torcedor do Inter aqui no estádio Beira-Rio, acompanhou de perto a entrevista do técnico Roger Machado e só elogios. Borré e Alan Patrick falaram dos seus retornos do DM. Borré falou sobre a importância do gol, Alan Patrick sobre jogar com o garoto de 17 anos Gabriel Carvalho, e eu te trago os detalhes nesse conteúdo de todos os bastidores e o vestiário do Internacional. Antes, não te esquece, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações por aqui, e é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio de KTO, KTO.com, onde a diversão acontece. Aproveita o código DIAS para tu ganhar 20% de free bet e sair brincando lá em KTO.com, que é onde a diversão acontece. Rapaziada, uma vitória importantíssima do Internacional aqui dentro do estádio Beira-Rio contra a equipe do Cruzeiro. Um jogo que talvez o resultado não diga o que foi, talvez o Inter pudesse ter ganhado por 2-0, talvez seria o máximo de vantagem com justiça para o Inter aqui no Beira-Rio. Mas foi um jogo conciso do Inter, que até no primeiro tempo teve ali o Cruzeiro em uma ou duas escapadas, quase fazendo um gol, mas o Inter foi melhor, dominou a partida quase inteira contra o Cruzeiro aqui no estádio Beira-Rio. Com a vitória, o Inter é 11º colocado, 28 pontos, mesma pontuação do Vasco, que é o 10º e tá na frente do Inter, um ponto atrás do 9º, que é o Atlético Paranaense, e tem a mesma pontuação do Juventude, que tá atrás do Internacional pelos critérios de desempate. Só que lembrando, o Inter tem 4 rodadas a menos em relação à maioria dos adversários, tá? O Inter tem 20 jogos contra 24 de muitos adversários, 23 do Juventude. O Juventude tem um jogo atrasado. Então, assim, o Inter tem margem para crescer nessa tabela se continuar jogando dessa forma. Depois da partida, o técnico Roger Machado concedeu entrevista coletiva e, obviamente, com um sorriso de orelha a orelha. É um outro momento agora, porque o Inter vinha na semana passada de críticas fortes e pesadas e justas depois de uma derrota contra o Atlético Goianiense em Goiânia, que não ganhava de ninguém e que era o lanterna que é o lanterna ainda do Campeonato Brasileiro. O Roger falou, depois da partida, sobre o jogo contra o Cruzeiro, elogiou muito a sua equipe e o jogo que foi feito, que o Inter dominou grande parte da partida. Ele disse que não podia falar da estratégia, porque agora, quarta-feira, o Inter enfrenta o Cruzeiro de novo, daí por um jogo atrasado do primeiro turno, lá em Belo Horizonte, do Campeonato Brasileiro. Ele disse que a temporada que o Cruzeiro vem fazendo é muito boa e que isso valoriza o jogo que o Internacional fez aqui no estádio Beira-Rio. E, obviamente, ele falou sobre a principal escolha e mudança na equipe, que foi a opção de colocar Ener Valencia no banco e ter o Borré como titular, voltando 2 semanas depois da sua lesão na coxa esquerda, que foi contra o Palmeiras aqui no Beira-Rio, sendo que a previsão era de 4 semanas de recuperação para o Borré. Ele voltou na metade disso. Ele disse que a opção pelo Borré foi mudar a característica da posição de centroavante na sua equipe, que ele pôde voltar de lesão e jogar na sua posição de origem, que é um centroavante mais móvel, que às vezes cai também pela beirada e que tá ali para fazer, e esteve ali para fazer o gol e fez o gol da vitória do Inter contra o Cruzeiro aqui no Beira-Rio. E ele disse que o Ener, ele pensou em colocar no banco para tentar, saindo do banco, retomar o seu protagonismo. E ele explicou um pouco do bastidor dessa escolha e de como ele conversou com o Ener, tá? Ele disse também que o mau momento, talvez, do Valencia em campo venha da equipe ter que servir ele. E que aí ele precisava adaptar a função à equipe e não adaptar a equipe à função do Valencia. E que é isso que ele está tentando trabalhar, e ele tentou fazer isso dando um passinho atrás e colocando o Ener no banco. Ele disse que o Ener Valencia entendeu e que ele definiu isso lá no início da semana. Na segunda-feira o Inter esteve de folga, se reapresentou na terça, e na terça ele conversou com o Ener e buscou ser o mais sincero possível. E que o Ener entendeu isso também. O que o Roger também explicou, tá? Ele falou sobre Gabriel Carvalho e Alan Patrick, porque o Alan Patrick entra no lugar do Gabriel Carvalho, né? O Alan Patrick também voltando metade da sua recuperação, porque era para ele ficar 2 meses fora, ele voltou em 1 mês.
e ele entrou no lugar do Gabriel Carvalho. Ele disse que o Alan Patrick e o Gabriel Carvalho podem sim jogar juntos, que ele vê o Gabriel como um dublê de meia ponta e articulador, muito, por exemplo, o que o Maurício fazia antes da sua ida pro Palmeiras. O Roger também falou que espera que essa vitória tire a desconfiança ali na frente. Sirva para ali na frente construir uma sequência de resultados, já pelo Cruzeiro agora também na quarta. Não adianta ganhar hoje e perder, como foi ganhar contra o Juventude e perder pro Lanterna. Ele espera que o Inter confirme a vitória de hoje jogando bem e criando um novo resultado contra o Cruzeiro para dar essa confiança e tentar tirar a desconfiança. Ele disse que isso só vem a partir de trabalho e vitória dentro de campo. E aí ele até falou mais uma vez sobre o jogo contra o Atlético Goianiense, que se quem tá lá na frente não pode perder para quem tá atrás, se o Inter, por exemplo, não pode perder para o Atlético Goianiense, a tabela nunca vai mudar desde a primeira rodada, porque os times que vencerem na primeira rodada vão estar lá na frente e eles não vão poder perder os outros jogos para quem tá atrás deles. E ele disse que tem que entender o porquê das questões, o porquê que o Inter perdeu pro Lanterna e avaliar de forma realista. O Roger não quis entrar muito nessa onda da derrota, tratar como uma tragédia a derrota pro Lanterna Atlético Goianiense, como foi no último domingo. E para buscar essa sequência de vitórias, ele disse que o torcedor pode esperar muito trabalho, porque ele vê um horizonte positivo para essa equipe. Ele disse: sou otimista, o futuro da nossa equipe é promissor. Com esse elenco, essa qualidade, esvaziando o departamento médico, os jogadores com imposição física, as alternativas, nos mostram um horizonte positivo. Isso foi dito pelo Roger, que também falou sobre o D'Alessandro, que estava acompanhando a sua entrevista coletiva. O D'Alessandro, que foi ovacionado quando veio aqui no gramado do Beira-Rio hoje saudar o torcedor no momento do aquecimento das equipes, que teve o seu nome cantado pela Guarda Popular na entrada da equipe em campo. A Guarda Popular puxou a primeira música Dali, Dali, D'Alessandro, tá? Para vocês terem uma noção do tamanho e do peso do D'Alessandro, que é o novo diretor esportivo do Internacional. E ele falou que, assim como o Magrão, o D'Alessandro também tem o seu peso para a história do Internacional, que são personalidades diferentes, só que toda ajuda é bem-vinda e que ele veio com o seu peso para dar confiança para os atletas. E ele até usou ali uma metáfora do D'Alessandro ser um guarda-chuva, de também conseguir proteger o trabalho realizado pelo Roger e também pela direção do Internacional. Na zona mista, eu quero destacar o que 3 jogadores falaram. Primeiro, o Rocher, tá? O Rocher também falou sobre a chegada do D'Alessandro. Ele destacou que no momento que ele chega ao clube é um momento difícil, mas que ele é um cara de muita história, muito respeitado pelo torcedor e por todos dentro do clube, que é uma referência já dentro do vestiário e que vai ajudar essa equipe. Ele disse que é um plus para o time melhorar também dentro de campo. Ele disse que a equipe vinha trabalhando bem, fazendo as coisas bem, mas o resultado não estava vindo. E talvez o D'Alessandro possa ser esse plus. O Rocher, que levou o 3º amarelo aqui, num lance descabido, porque no primeiro tempo o Cássio, goleiro do Cruzeiro, fez cera e não levou um cartão. Aí hoje, no segundo tempo, o Rocher, num primeiro lance que ele demorou mais para repor a bola em jogo, ele tomou amarelo. O terceiro dele, ele tá fora. E ele disse que sabia que ele já tava alguns jogos com 2 cartões, só que ele reclamou que no primeiro tempo o Cruzeiro retardou e não levou amarelo. E quando ele fez no segundo tempo, na primeira oportunidade, ele levou amarelo e tá agora suspenso. O Alan Patrick, que tá voltando de lesão, também falou... Ele disse que está muito feliz principalmente pela vitória, mas também por estar voltando. Por mais que ele esteja treinando forte fisicamente, é o jogo que vai dar esse ritmo para ele. Então ele gostou, e ele deixou claro que gostou muito de ter entrado em campo e ter conseguido ajudar a equipe. Disse que está à disposição do Roger Machado e se preparou para isso. E ele falou sobre essa possível parceria ali na frente, porque o Gabriel Carvalho tá muito bem, garoto de 17 anos, o Alan Patrick tá voltando agora, voltou hoje no banco, o Gabriel Carvalho foi titular. Dá para jogar juntos os dois? O Roger disse que sim, e o Alan Patrick disse que também, que isso é um problema pro Roger, aquele bom problema pro Roger pensar. Ele disse que o Gabriel, ele chama ele de Gabrielzinho, né? Que o Gabrielzinho é um menino fantástico, de muita qualidade, é jovem, então não dá pra botar toda uma responsabilidade em cima do garoto, e que ele, como jogador experiente, os outros jogadores experientes do elenco, tem que ajudar o garoto de 17 anos, mas sim que dá pra jogar os dois juntos. E por fim, o cara da noite, fez o gol, ganhou o prêmio de melhor em campo, o Rafael Borré. Destacou que para ele era muito importante fazer o gol, ajudar a equipe, e a vitória também era muito importante, e o mais importante era vencer dentro de casa, e ele inclusive falou sobre estar voltando, agradeceu
departamento médico do Internacional por estar conseguindo voltar antes do prazo que se tinha para o seu retorno, e falou sobre a chegada do D'Alessandro. Disse que o D'Alessandro está ajudando muito, que foi uma grande decisão da diretoria, ele elogiou a decisão da direção do Inter de trazer o D'Alessandro e que o grupo tá com muita gana e uma mentalidade de dar a volta por cima e engatar uma sequência de vitórias. Amanhã, meio-dia, aqui no Beira-Rio, D'Alessandro, novo diretor esportivo, e o André Mazzucco, novo diretor executivo, vão conceder entrevista coletiva e a gente vai repercutir aqui no canal também, tá certo? Deixa teu like no vídeo, te inscreve e ativa o sininho que eu volto pra falar mais do Colorado. Um beijo, um abraço e até a próxima.